Os confins do universo contemplaram a salvação do nosso Deus. Salmo 97. Um bom dia, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Recorramos sempre à poderosa intercessão de Maria Santíssima, nossa Mãe, e de São José, o Justo. E o salmo de hoje celebra a manifestação pública e universal da salvação operada por Deus. O salmista anuncia que a vitória de Deus não é local ou limitada ao povo de Israel, mas visível até os confins da terra, revelando o caráter universal do plano salvífico. Embora o salmista tenha uma dimensão ainda da relação de Deus limitada ao povo de Israel, podemos aqui expandir a nossa visão para a dimensão universal do plano salvífico. Os padres da igreja, como Santo Irineu de Lyon e Santo Agostinho, viam nessa frase uma profecia do alcance universal da redenção em Cristo. O ver dos confins da terra é mais do que físico, é espiritual, uma contemplação da ação salvadora de Deus na história que se concretiza em Cristo. Jesus Cristo é a encarnação da salvação visível de Deus. Ele é o verbo feito carne que habita entre nós, conforme está em João 1, versículo 14, tornando a salvação perceptível. E nesse sentido de salvação, estamos nessas leituras, principalmente em Atos dos Apóstolos, no apontamento da coragem a qual os discípulos Paulo e Barnabé encontram para anunciar a palavra de Deus. Eles não ficam restritos ao território ao qual eles estavam, da mesma forma que se a salvação de Deus é para toda a humanidade, que o anúncio da mesma palavra possa expandir e ultrapassar barreiras. É isso que veremos na primeira leitura de hoje, em Atos 13, dos versículos 44 ao 52. Mas antes de comentar sobre a primeira leitura, gostaria aqui de comentar rapidamente sobre o Papa São João I. Na liturgia de hoje, faça a memória litúrgica deste santo e é um testemunho de fé. Ele ardentemente anunciou e foi um papa diplomático, e por causa disso ele foi martirizado exatamente por causa da fé e da justiça. Nesse sentido, nós percebemos que, ao exemplo de Paulo, Barnabé, no exemplo do Papa João I, trata no sentido de praticar a fé. E vejamos que nessa prática de fé e de anúncio, Paulo e Barnabé provocam uma comoção pública. O evangelho atrai quase toda a cidade, revelando a força da palavra de Deus que chama todos, judeus e gentios. E nesse sentido, surge uma inveja religiosa. Revela aqui como a religião pode se corromper pelo orgulho e pelo medo de perder o poder. A oposição à verdade nem sempre é racional. Muitas vezes é movida por interesses feridos. E Paulo e Barnabé declaram uma ruptura. A rejeição da mensagem por parte dos judeus abre as portas da missão aos gentios. A citação de Isaías 49, versículo 6, é reinterpretada cristologicamente. Cristo é luz para os povos e seus missionários participam dessa luz. E podemos nos perguntar qual é a nossa missão nos dias de hoje? Como é que nós estamos testemunhando essa luz? Muitas vezes nós queremos coisas grandiosas em nossas vidas, mas muitas vezes nós esquecemos do básico ou esquecemos daquilo que é essencial, a nossa fidelidade ao nosso chamado. Como é que nós estamos testemunhando? Muitas vezes achamos que nós vamos testemunhar a presença e a luz de Deus perante as outras pessoas em um lugar específico, mas o lugar específico é a nossa vida.
e a nossa vida, nos elementos aos quais nós estamos inseridos, deve projetar a luz de Cristo. Lembrando que a luz de Cristo não é minha, não é sua, não é nossa, ela vem unicamente de Deus, para que a partir do nosso testemunho, pessoas possam ser iluminadas, não pelo nosso mérito, mas da graça abundante de Deus que opera e habita em nossas vidas para que possamos dar testemunho. E nesse sentido, no Evangelho de hoje, em João 14, dos versículos 7 ao 14, o Senhor nos convida a contemplar uma das verdades mais profundas do Evangelho. Quem me viu, viu o Pai. Essas palavras de Jesus, dirigidas ao apóstolo Filipe, abrem diante de nós a grande porta do mistério da fé cristã. A revelação do rosto do Pai no rosto de Cristo. Desde o Antigo Testamento, o desejo de ver a Deus habitava no coração do povo. Moisés, Elias, os profetas, todos ansiavam por contemplar a glória divina. E agora, em Jesus, Deus se mostra. Não mais oculto na nuvem ou relâmpago, mas presente na ternura de um olhar, na autoridade de sua palavra, na compaixão de seus gestos. Jesus é o Verbo feito carne, conforme está em João 1, versículo 14. Ele é, como diz São Paulo, a imagem do Deus invisível, conforme está em Colossenses, capítulo 1, versículo 15. Não podemos mais dizer que Deus está distante ou inacessível. O Pai tem um rosto e esse rosto é o de Jesus Cristo. Deus não é mais apenas uma presença transcendente e oculta, como no Antigo Testamento. Ele se manifestou na carne, assumindo nossa humanidade. Ver Jesus é ver Deus com os olhos humanos. A teofania se fez carne, habitou entre nós. Santo Irineu de Lyon já ensinava no século II que o invisível do Pai se tornou visível no Filho, o incompreensível tornou-se compreensível. Cristo é o ícone do Pai, como São Paulo bem escreveu nos Colossenses. Isso significa que tudo o que Jesus é, diz e faz é a expressão perfeita do coração do Pai. Não há traço de Deus que não se manifeste em Jesus. Nele e com ele contemplamos a misericórdia, a justiça, a paciência, a santidade divina. Jesus compreende nossas dúvidas, por isso ele nos convida à fé. Acreditai-me, eu estou no Pai e o Pai está em mim. Acreditai ao menos por causa das obras que faço. A fé cristã não é ilusão nem utopia. Ela se enraiza numa pessoa real que viveu entre nós, que falou, curou, perdoou, ressuscitou e que venceu a morte. Crer em Jesus é crer que Deus está conosco, caminha conosco, sofre conosco e age em nosso favor. E nesse sentido, esta afirmação de Jesus nos desconcerta. E podemos nos perguntar: como podemos fazer as obras de Cristo? Eu perguntei inicialmente qual é a nossa missão e devemos também refletir como podemos fazer as obras de Cristo. E nesse sentido, é preciso entender que as obras de Cristo se dão em vida, no sentido de tudo aquilo que nós fazemos. Não sozinhos, não pelo nosso mérito, mas na fé em Cristo, que não é apenas uma crença intelectual, mas uma união real com Ele por meio do Espírito que Ele nos dá. Assim, os discípulos tornam-se instrumentos vivos de Sua presença e de Sua missão no mundo, e que possamos compreender essa comunhão para intensificarmos os nossos questionamentos, para que se torne em movimento em nossas vidas e, se tornando em movimento, possamos agir em concordância com o Espírito. São João I, rogai por nós. Jesus, manso e humilde de coração, fazei nosso coração semelhante ao vosso.